Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, vamos falar agora sobre a nossa atividade 5, que vocês vão pegar agora a partir do dia 8 lá na escola, né? Dia 8 vai ser postado essa lição 5, tá certo? Aqui tá como fazer a lição, né? Eu vou colocar o link aqui para o pessoal saber como é que faz a lição 5. O pessoalzinho que tá fazendo pelo Google Sala de Aula, aquelas respostas, eu quero dar o parabéns, viu? Tem umas respostas muito legais que o pessoal deu lá sobre os vídeos, né? Tem o pessoal do 8º ano que tem um vídeo lá que postou, né? O pessoal do 9º ano também tem um vídeo lá e os comentários foram muito bons. Gostei muito do comentário do pessoal. Lembrando que aquele comentário vale ponto, viu, gente? Você pode fazer o comentário até depois da atividade, tá? Você pode fazer o comentário essa semana, se você quiser. Tá? Lembre que o vídeo está na atividade 4, tanto do 8º ano quanto do 9º ano, tá certo? E se você ainda não se inscreveu, não está fazendo atividade pelo Google Sala de Aula, veja os links que eu deixo para você acessar. Como você acessar? Na lição 2, na lição 3 e na lição 4, todas elas têm os links e as formas de como você acessar o Google Sala de Aula. Tem os links de como você fazer as atividades. Tá tudo lá, viu, gente? Só você seguir os links, ok? Então vamos começar com a nossa lição aqui, o pessoal do 9º ano, né? Pessoal do 9º ano, vamos ver a nossa lição aqui, continuando com os direitos humanos, né? Aquela que nós estávamos vendo da lição passada, que tinha até uma foto da Malala, né? Então tá aqui esse texto aqui, What are my rights at school? Tá? What are my rights at school? Muito bem. Primeira coisa que nós vamos fazer é aquilo que a gente sempre fala, nós vamos ler o texto, e o texto a gente vai ler por inteiro. Vê que o texto é retirado de uma página da internet, tá? Para vocês verem aqui, da internet que foi tirado o texto. Primeira coisa que vocês vão observar. E o texto o endereço, é o título, tá? Cada parágrafo do texto, esses detalhes aqui também faz parte, tudo isso vai falar, vai dizer alguma coisa para você, isso é o texto, tá? E isso daqui, esse desenho aqui é o que eles chamam do layout do texto, tá? Como se fosse o formato do texto. Então você vai ler o texto, entender o texto. Como fazer isso? Gente, se você não tem aquele vocabulário, se você não sabe muito de inglês, não tem problema. Não tem problema algum. Você vai no tradutor, vai no mais fácil, vai no Google Tradutor. Até já deixei colocado aqui, ó. Tá vendo? Essa pergunta aqui, ó, eu já deixei colocado no tradutor para saber o que significa, o que é a pergunta. Vamos voltar lá para ver, ó. Peguei, selecionei aqui, né? Selecionei essa pergunta e coloquei no Google Tradutor aqui na parte de inglês para traduzir para o português, tá certo? Eu coloquei aqui. É lógico que muitas vezes daqui nesse texto você não vai ter como copiar e colar, mas você vai digitar, você vai digitando lá e você vai saber o que o texto está falando. Aí depois é igual a aula de português, é interpretação de texto, tá? Aí você vai colocar cada uma das partes lá para saber o que significa, né? Você pode copiar aqui e colar, ou se você não tem como copiar e colar, você vai digitar. Epa, você vai digitar, tá? Você digita aqui na parte que aqui na parte que é de inglês, né? Vou deixar isso aqui para a gente ver nas próximas aulas. Vamos colar aqui. Isso. Então tá a pergunta e tá as opções aqui. Uma pergunta é opção. Posso colocando todas aqui, ó. Epa. Eu posso deixar aqui já o exercício quase que pronto, tá? A pergunta e as opções embaixo aqui, ó.
Lembra, gente, se não der para você copiar e colar, você digita aqui. Você vai perder um pouco de tempo, mas não tem problema. Não tem problema nenhum, tá? Então é como se você fosse fazer essa questão aqui, ó. A quem o texto é endereçado? Primeira opção, para os estudantes transgêneros e não conformes. Para os estudantes comuns. Como que eu vou saber disso, gente? Como que eu vou saber disso? Eu vou para o texto. Vou ler o texto. Tá? Vou ler o texto. O que eu não conheço aqui, eu vou no tradutor para eu saber o que significa cada palavrinha. E se eu já conheço bem, tenho um bom vocabulário, eu vou fazer apenas a interpretação e vou assinalar aqui qual é a resposta correta, tá? Qual é a resposta correta daqui. Ok, gente? É fácil, né? E aí continua também na questão B. Tá, você vai colocar isso lá no tradutor, digita lá no tradutor, tá? Isso daqui é para você escolher, né? A frase aqui que está se referindo, né? Com relação ao texto que está aqui em cima também, tá? É a mesma coisa dessa pergunta, tá? E aqui tem umas formações verbais que ela vai estar no imperativo, tá? Como se fosse tipo de uma ordem, tá? Olha para você essa formação verbal que se dress. Dress é vestir, roupa, né? Dress, vista, né? Isso é um imperativo, gente. É uma formação verbal que indica uma ordem. Be, seja ou faça, né? Ou esteja, tá? Not be, não seja, não esteja, tá? Essas formações aqui no início estão no imperativo, não é uma ordem, tá? Você vai escolher aqui a opção correta, tá? Que são mencionadas nesse texto acima, ok, gente? Eu não posso ficar falando aqui, senão depois não tem como... daí não vai ter como, não vai precisar você usar o tradutor também, né? Se ficar falando aqui. É muito simples, é só usar o Google Tradutor. Aqui a letra C, também uma outra pergunta que se refere a um texto, tá? E esse aqui fala também sobre os direitos humanos, fala sobre o bullying, né? Daqui o que iria acontecer a fim de a gente colocar um fim no bullying e na discriminação? O que seria a pergunta, né? Essa é a pergunta, né? É para você escolher um fragmento aqui que pode responder essa questão aqui, ó, essa pergunta aqui, ó. Nós estamos falando aqui, ó, essa pergunta aqui. Tá? Nós vamos escolher um desses fragmentos que vai responder corretamente essa pergunta aqui, ó. Essas duas opções, a A e a B. Uma delas vai responder corretamente essa pergunta. É para você escolher esse fragmento abaixo aqui. E presta atenção, gente, que essa parte aqui, ela é retirada, ou, né, parte dela é relacionada, né, diretamente àquele texto que foi passado na atividade 4, tá, que vocês já fizeram. Tá? Então, se você quiser, você não precisa, você pode responder aqui de forma direta, né? Você pode entender aqui a pergunta através do Google Tradutor ou não, né? E você pode interpretar legalzinho aqui as opções e ver qual opção que é a que mais responde de forma correta essa pergunta. Você pode responder de forma direta. Ou, se você quiser, você pode ir na atividade 4, né? Que era para vocês terem entregue, né, a lição nessa semana aqui do início de junho, né? Atividade 4. Atividade 4 que também tem o vídeo lá, que vocês viram lá o vídeo, que vocês deram, né, as suas respostas lá, de acordo com o vídeo lá, né? Foi bastante legal. Você pode ver naquela atividade esse texto aqui, se você quiser usar para você responder essa questão aqui, ó. Tem duas opções, é só assinalar aqui também. A letra D, aqui, in our country, are there any laws that offer protection for children and teenagers? What about for transgender, are there no conform students? Tá, essa é uma pergunta sobre essa situação aqui, gente. Ó, essa situação aqui, você vai encontrar no texto, tá? Tá dentro do texto ali. Você vai saber o que é essa situação aqui, ó, tá? Aqui tá uma perguntinha. In our country seria no nosso país. Observe essas respostas aqui, gente, que bacana, ó. Resposta aqui moleza, ó. Que yes, they are.
Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. De novo, yes, there are. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1989. Yes, there are. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8.069, de 13 de julho de 91. Yes, there are. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1987. Então, gente, essa atividade aqui, você vai jogar no tradutor para saber o que está perguntando aqui, o que está falando aqui, certo? Essa primeira partezinha. Colocou no tradutor lá. Maravilha. Aí depois você vai observar na resposta aqui algumas peculiaridades, algumas coisas, ó. Yes, there are, yes, there are, yes, there are, yes, there are. Então quer dizer que esse yes, there are está correto. É sim para todo mundo. Perfeito. Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei. Observe que a lei é igual em todo lugar, tá? Todas elas são iguais, tal. E o que está pegando aqui, gente? O que está sendo a chave? Qual que é o meu problema? O meu problema é isso aqui, ó. São as datas. Tá vendo? As datas estão diferentes. As datas estão diferentes. E aí, como que eu vou saber disso? Lógico que primeiro você vai saber o que a pergunta está fazendo. De acordo com o que a pergunta está fazendo, você vai lá no Google, tá nas pesquisas do Google, e você vai pesquisar sobre essa lei aqui de acordo com essas datas. A data que encaixar aqui, que você vê que condiz com o texto e com a pergunta, é a correta. Olha, gente, essa é a questão mais fácil que existe, tá? Muito bem. Agora a outra parte é sobre gramática. Gramática. Nós vamos continuar com as formações de palavra. Word Formation Prefix. Foi uma das últimas atividades que nós estudamos, que vocês fizeram na atividade 4. Vocês fizeram sobre as formações das palavras com os prefixos. Lembre-se, gente, que o prefixo é para mudar, né, uma formação de palavra. Para mudar uma palavra, né? Ele tem sentido, né, contrário, né? Tem várias formas da gente entender. E a gente sabe que os prefixos, eles vão vir antes da palavra principal. Então aqui, no exercício aqui, dando a continuidade, vai ser assim, ó. Temos o prefixo, esse an, o in, esse o aqui apenas o dis. Então, os prefixos são esse daqui, ó. Esse e esse, tá? Bacana? Muito bem. Para completar a sentença. Observe que para ajudar aqui no vocabulário de vocês, tem umas palavrinhas aqui, ó. Arise, que é surgir, aparecer. Breed, gerar, criar. Olha que legal. Para ajudar vocês. Muito bem. Então, a primeira aqui, ó. Violent conflict solves few problems, creates many, and breeds more. Conflicted come. Muito bem. Como que eu vou resolver essa situação? Então eu vou escolher a palavra aqui, com formação de prefixo, que vai completar essa sentença aqui. Tá? Essa sentença. Teve um aluno que entrou em contato comigo, que uma atividade que eu fiz dessa forma nas aulas anteriores, ele não sabia como responder. Ele fez pelo tradutor e ele queria responder no espaço, só que, aliás, no Google Tradutor, no Google Sala de Aula. Desculpa, no Google Sala de Aula. Só que no Google Sala de Aula não tem como você preencher esse espaço lá no formulário quando é por opção, quando é múltipla escolha, tá? Então, lá, naquele caso de lá, no formulário do Google Sala de Aula, é só você assinalar a opção. Lá não tem problema algum. Você vai assinalar A, B ou C, tá? Agora, quando você for enviar para mim por e-mail, você vai escrever lá no Word. Escreve numa página Word, tá? E aí você me envia. Então, aí você vai escrever a frase, tá? E vai escolher a opção correta e escrever aqui e mandar para mim. Você vai completar. Se você for fazer pelo Google Sala de Aula, Google Classroom, é só você assinalar, tá? Quando você for fazer pelo Google Sala de Aula. Muito bem. Então veja bem, como que eu vou resolver essa questão? Primeiro que eu já entendi, ó, o am, in ou o this, tá aqui, ó, am, this, in, am, tá? Tem dois am e this. Então são palavrinhas aqui que eu vou utilizar para completar os espaços aqui. Como que eu vou saber qual é a correta? Gente, é muito simples.
faz aquilo que eu sempre falo para vocês. Se você sabe a frase inteira aqui, tá? Se você sabe a tradução, o sentido de cada uma dessas palavras aqui, ó, que estão com prefixo, se você sabe, é muito simples. Você lê a palavra, vê a qual que se enquadra melhor e coloca aqui. Se você não sabe, faz daquela forma. Você vai no tradutor, tá? Vai lá no tradutor, certo? Aqui no tradutor, digita, tá? A pergunta, tá? Se você estiver usando direto, se igual eu estou fazendo, você pode copiar e colar, tá? E aqui não está dando certo para copiar o negócio, mas tudo bem. Você vai copiar um negócio aqui, joga aqui um negocinho, e aqui já vai vir para você a sentença. A mesma coisa que você resolver aqui, ó. Você pode resolver no tradutor. Se você não tiver como copiar e colar, você vai digitar, tá? Então tá aqui a atividade. Aí volto aqui de novo. Volta aqui. E coloca as opções lá, gente. Lá eu vou colocando as opções aqui, ó. E coloca as opções aqui. Muito bem. Aqui vão estar a opção. O exercício daqui vai passar para cá. O conflito violento resolve poucos problemas, cria muitos e gera mais. Conflito por vir. Insalubre. Esse insalubre aqui que tem pouca saúde, tá? Desacordo. Independente. Infeliz. Tá? Pouco saudável esse insalubre aqui, o mesmo que pouco saudável, tá? Então seria a primeira opção aqui. O conflito violento resolve problemas e cria muitos e gera mais conflitos pouco saudáveis, e gera mais desacordo, conflito, e gera mais independente, conflito, ou gera mais infeliz, conflito. Então seria gera mais conflito pouco saudável, o insalubre, né, no caso. Essa seria a resposta, né, gente? Estou contando para vocês já a primeira aqui, né? Então vamos voltando aqui. Da mesma forma você vai fazer essas daqui, ó. Essas daqui você vai fazer da mesma forma. Você vai colocar no tradutor e ver qual é a definição que se encaixa menor no espaço, tá? Número 3 também, a 4 a mesma coisa, tá? Tudo de acordo com os prefixos. Bem. Continuando também com a gramática, link words, phrase. Link words, gente, é aquilo que você aprende em português como os conectivos. Link words. Link a gente sabe que é de ligar, né? Coisa que leva, que vai direto. Então, palavras de ligação, link words, são conectivos. Tem uma explicação que eu coloquei aqui, uma dica, que seria, ó, esse link words são aqui, ó, são os conectores. Eles fazem o que? Eles ligam frases, ligam palavras, tá? Ligam expressões que são usados para unir orações, para formar sentido a um texto. Quando você vai ler um texto, você primeiro busca identificar quais são essas palavrinhas, né? Quais são os conectivos, quais são as palavras que ligam, eles vão dar mais sentido, certo? Por exemplo, assim, Antônio e Maria são amigos. Então, Antônio e Maria são amigos. Se eu falasse, por exemplo, só Antônio, Maria são amigos, não ia ter muito sentido para mim. Porque o que seria esse Antônio Maria? Seria o sobrenome do Antônio? Tá? Não dá para a gente entender. Então, quando eu coloco esse conectivo, dá para entender que são duas pessoas. Tá vendo um ajuntamento aí, tá? Há uma adição que está tendo. Antônio e Maria, né? Então, esse é um exemplo em português do que seriam esses conectivos aí. Então, vamos ver aqui o if, o then, tá? O if significa ser, né? O then, então, aquelas coisas. So, também é um então, como os, é também, tá? Esses são os conectivos, ou os linking words aqui, ó, que nós estamos vendo aqui. Aí o que você vai fazer? Aí você vai jogar lá no tradutor, tá? E você vai tentar resolver
essas questões. In the sentence 1, if express. Ó, você vai colocar essa daqui no tradutor, tá? Se você souber, nem precisa colocar no tradutor, você vai direto, né? Condition, result. Condition, result. Talvez você não precise colocar no tradutor, porque isso aqui é um cognato. Também um cognata. Nós sabemos que os cognatas são parecidos com a língua portuguesa. In the sentence. Sentence também é um cognato. Express também é um cognato. Tá certo? Então eu vou voltar aqui nessa questão, aqui a primeira. Vou jogar lá no tradutor, lá que eu vou ter que digitar, porque aqui não tem como copiar e colar, porque aqui é uma imagem, né? Você vai colocar if an unjust society is reformed, then conflicts will be rare. Tá? Você colocar lá no tradutor para você saber o que significa essa sentença aí. Muito bem. E aí você vai ver qual a opção que encaixa. O if nessa sentença é uma condition, é um result, e aí por diante, tá? A mesma coisa na questão 2, tá? Você colocar também no tradutor before that, after that, before that, vai saber o significado delas e vai ver de acordo com a sentença 1, tá certo? Por quê? Porque tá aqui, ó, o then, tá certo? O then, ele é igual a um after that, o then é igual a um before that, e assim por diante, gente boa. Não esqueça de usar o Google Tradutor, beleza? Então, a questão aqui de gramática vai ser 1, 2, 3, 4, certo? Aí nós vamos mudar aqui mais uma questão também de linking words, né? A questão também que fala sobre as palavrinhas que nós usamos para ligar sentenças, ligar frases, linking words, conectores, conectivos. Então vamos ver aqui, addition, tá? Addition. Addition seria als, and, both, moreover ou to. Addition seria unless, as long as, ou if. Uma addition seria consequently, so, therefore. Uma addition seria after that, before that, finally, firstly, secondly, then. Então, o que seria o addition aqui, de acordo com essas opções aqui, tá? Presta atenção no enunciado, ó. Choose the correct option. Choose the correct option. Você já sabe o que significa essa perguntinha aqui. Pay attention. Pay attention. Preste atenção. Preste bem atenção no quê? Os linking words. Os linking words aqui, ó. O que significam esses linking words aqui? Addition. Tá? E esse linking word aqui? Condition. Sabe o que significa isso? Escolha aqui o que indica o condition. Tá? Result. Sequence. Tá? E assim por diante. Boa. Continuamos aqui, gente. Language in use. First conditional. Seria o primeiro condicional que nós vamos ver. Nós vamos entrar nos condicionais, tá? E nós usamos o if. Nesse caso aqui, fazer um condicional. O if significa se, tá certo? A gente vai observar que o condicional que nós vamos fazer, ele vai começar aqui, ó. Ele começa, a frase começa aqui, vem até a vírgula, tá? Até a vírgula. Essa é a primeira parte da frase, tá? Normalmente, nós vamos observar que nas primeiras que nós vamos fazer, vai ter a primeira parte, né? A primeira frase, ela vai estar no tempo presente e a segunda vai estar no futuro, com will, tá? Verbo auxiliar will, que indica o futuro, que é para previsão de alguma coisa. Observe aqui, ó. Primeira parte, certo? Afirmando aqui. Segunda parte, aqui está no futuro. Está dando uma previsão. Então, o condicional seria assim, ó. A primeira frase essa seria um exemplo. Ó. Se eu estudar muito. Primeira frase. Se eu estudar muito. Essa frase está no presente, né? Se eu estudar muito. Coloca uma vírgula. Eu passarei de ano. Ou se eu estudar muito, eu passarei no vestibulinho da ETEC. Tá certo? Então, a primeira parte da frase,
eu coloco no presente, se eu estudar muito. A segunda parte vai estar no futuro. Eu passarei, tá? Eu conseguirei. Então é assim que nós vamos ver este first conditional. Ok, gente? Nós vamos fazer uns exercíciozinhos aqui, de acordo com essas frases aqui, que é bem simples. Muito simples. Vocês vão usar o tradutor e através do tradutor vocês vão poder entender o que essas duas frases, esses dois fragmentos aqui, eles estão dizendo. Diz assim: leia os fragmentos acima e escolha o item correto. Muito bem. Então, o primeiro aqui, ó. With sentence equivalent meaning to fragment 1. Seria que sentença, né, é equivalente ao significado do fragmento ou da sentença 1. Aqui, ó. Aqui, tá? Aqui, ó. Aqui, beleza. Então, qual desses fragmentos aqui é equivalente, é igual ao significado desta aqui, tá? Você vai escolher uma das opções. A mesma coisa, você vai ver com a 2, tá? Qual fragmento que é equivalente à sentença 2 aqui, tá certo? Vai ter as opções aqui embaixo, tá? A número 3. O que é correto sobre ambos os fragmentos? O que é certo sobre os dois aqui? Os dois, o A e o B. O que encaixa? Qual que é o correto? Você vai jogar no tradutor lá, gente, e vai entender o sentido de cada uma das afirmações, tá? Você vai comparar com as frases que você traduziu, que você sabe o que significa essas duas aqui, e você vai chegar numa conclusão e assinalar a resposta correta. Ok, gente? É só isso daí por enquanto, gente. Essa atividade vai a partir do dia 8, né? Dia 8, agora segunda-feira, começa, né? Vocês têm 2 semanas para vocês completarem essa atividade. Vocês vão ter bastante tempo para resolver essa atividade. Lembrando a vocês, gente, que tentem fazer pelo Google Sala de Aula. Tente fazer por lá, é muito mais fácil, é muito mais rápido e você tem o resultado das questões que você fez na hora. Você resolveu as questões, você já tem os resultados, você já imagina mais ou menos o quanto você acertou. Outra coisa, gente, tem um pessoalzinho que coloca uns nomes com códigos. Legal, acho bacana de vocês colocarem, acho bacana também, não tem problema não. Só que vocês se identifiquem dentro do Google Sala de Aula para eu saber, porque tenho várias notas para eu atribuir, para eu passar aqui da atividade 3, e tem um pessoal que colocaram uns símbolos lá e não se identificaram quem são, que símbolo que são, e eu vou ter que seguir a folha de chamada de cada sala, vou ter que ver pela sala, tá? Eu vou encontrar essas pessoas, com certeza, mesmo com os códigos, mesmo com os símbolos lá, mas vai demorar muito para vocês saberem as suas notas, tá ok? Se vocês fazerem pelo e-mail, vocês descrevam que atividade vocês estão respondendo, porque teve pessoas que colocou somente as respostas, né? A, marcou X, 1, tipo assim, A, letra B, B, letra C, mas não colocou que atividade que é, se é atividade 3 ou atividade 4 e agora vai ser atividade 5, né? Tem pessoas que não discriminou, porque tem pessoas que não tinham mandado nenhuma atividade ainda, então mandaram só uma resposta com A igual a B, B igual a C, e não tinha nenhuma outra atividade feita, então não sabia qual atividade que essa pessoa estava respondendo, tá? Então, por favor, se você for mandar pelo e-mail, escreva, né? Fala assim, estou mandando a atividade número 5, as respostas da atividade número 5, tá? E de preferência, copia as questões com as respostas abaixo, tá? Que daí não tem como eu errar na sua correção, tá certo, gente? E o pessoal que está fazendo no Google Sala de Aula, parabéns, tá muito legal, muito bacana, tá? E principalmente os comentários que foram feitos sobre o vídeo lá, foi bacana demais. Valeu, gente, um abraço, até mais,
tá? Tomara que acabe logo a pandemia, ok? Até mais, gente.